Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu sempre falo isso, mas hoje eu quero ser breve de verdade. Em nome de Cristo Jesus, amém? Pessoal, vai ter a rifa do Kids também, né? Você que ainda não comprou a rifa do Kids, vai ter um spa, um dia de spa, como é que é? Um kit spa. É um kit Natura Spa. Não deixe de comprar, é apenas R$10, é isso? R$10 apenas, é um troco, um trocadinho só. Então, por favor, compre lá, ajude o Kids, vai ser uma bênção. Hã? Vai vender lá na saída. Pode parar todo mundo lá, tipo uma blitz e tudo, que vai dar tudo certo. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Vocês estão aí ou não? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. O irmão pode me ajudar no fundo, por favor? Obrigado, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, e esse é o melhor lugar possível para que nós possamos estar. Não há lugar melhor do que este, de viver na Tua presença, para o Teu louvor, para a Tua glória. Fala conosco hoje, nos usa hoje como instrumentos do Senhor, para falar aos corações, de que o nosso coração, meu Pai, ele possa ser encontrado, invadido, tomado pela Tua presença, pelo poder do Senhor. Que hoje, meu Pai, toda resistência, tudo aquilo que muitas vezes tenta impedir o Teu plano perfeito acontecer na nossa vida, fique para trás. Que toda distração que muitas vezes tenta sondar o nosso coração hoje, fique para trás. Tudo aquilo que talvez impediu que eu estivesse bem. Hoje, meu Pai, que isso caia por terra nesse momento, a fim de que nós possamos ser edificados pela Tua presença, edificados pela Tua glória, tomados pelo Teu Santo Espírito. Nos visita de forma sobrenatural nessa noite. Nós queremos tocar no Senhor, nós queremos sentir o Teu toque, o Teu agir sobre nós. Deus, em nome de Jesus, nos toma. É isso que nós te pedimos. Você que crê nisso, diga amém bem forte, aplauda o Senhor bem forte, aplauda Ele, aleluia, aleluia. Se você quiser aumentar um pouquinho o médio, me ajudar no retorno, em nome de Jesus, amém, irmãos. Estou feliz de estar aqui, para poder compartilhar com vocês uma palavra rapidinho ao teu coração. Essa madrugada o Otto levantou chorando, meu filho, e aí eu fui lá, peguei ele no colo, sentei na poltrona que fica no quarto dele. E ali eu fui orar, eu senti um ambiente um pouco pesado, e aí eu falei, vou orar. Eu comecei a orar de madrugada, e o Senhor falou comigo, dizendo, olha, você prepara que hoje você vai pregar. Eu não sabia que eu ia pregar hoje. Quando deu 8h30, pastor Flávio, o pastor Davi me mandou uma mensagem. Eu olhei para a mensagem e não tinha ouvido, e falei, o pastor Davi vai pedir para mim pregar. E quase não acontece ele avisar com tanta antecedência, né? Geralmente é assim, 20, 30 minutos antes. E ele me mandou uma mensagem bem cedo. E eu espero que hoje o Senhor possa encontrar o teu coração e falar com você como o Senhor falou comigo nessa madrugada. Mas antes de entrar com você propriamente no texto que eu quero compartilhar essa noite, eu cheguei agora há pouco do trabalho, vim do trabalho direto para cá, do escritório. E aí eu cheguei aqui na igreja e comecei a passar muito mal. Passar mal mesmo. Passei mal pra caramba e ainda estou sentindo um pouco ainda os dedos voltando ao normal, a corrente sanguínea andando. E eu comecei a ter um desconforto agora no estômago, e eu fui ali e acabei passando mal pra caramba. Tomei uma aguinha e eu falei, eu não vou deixar o diabo distrair a gente, não. Não vou deixar que nenhuma resistência, nenhuma coisa intempestiva tire da gente do prumo, do foco, não é? E muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida para tirar a gente da posição que a gente não deveria ter saído. Hoje eu quero dizer para você, talvez seja uma coisa de forma introdutória, de rodapé, mas resista em nome de Jesus. Você precisa resistir. Algumas situações vão brotar, vão surgir, vão existir vários motivos para você não tentar. Vários deles para você não estar aqui, para não estar nessa igreja, nesse ministério, para que você não possa persistir no seu trabalho, com o seu casamento, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo. Há tantas coisas, se você pode enumerar várias delas, dizendo para você, desiste, abre mão logo, larga a mão disso, para que você vai insistir com essas coisas. Mas eu estou aqui para dizer para você, ei, algumas coisas vale a pena resistir e insistir com elas, persistir em fé.
persista em fé, persiga aquilo que Deus quer através de você, em nome de Jesus, e não desiste, em nome de Jesus, amém ou não? Vira para o seu vizinho e fala para ele: não desiste não, Deus vai te abençoar agora. Fala para ele: não desiste não, resista. Vira para ele como alguém que crê nisso e fala: resista aí, o Senhor vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua casa, Ele vai abençoar o seu trabalho, Ele vai abençoar o seu negócio. As portas se abrirão para você. Resista. Você pode aplaudir, irmão. É para o Senhor. Resista. Eu não estou desprezando o fato, Bruno, de algumas coisas ruins acontecerem, de algum desconforto eventualmente acontecer, mas é preciso resistir. A gente não pode ignorar o factual, o real. Às vezes é difícil mesmo levantar da cama. Às vezes não é fácil mesmo, depois de um dia difícil, uma semana difícil, de uma quinta-feira como essa, de repente foi a pior semana até então da sua vida. Eu sei que é difícil, os fatos estão aí, mas a nossa convicção precisa estar acima de qualquer fato. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor está comigo, o Senhor está sobre mim, a palavra do Senhor está sobre mim, o Senhor está sobre a minha vida, na minha vida. E a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus ou não, amado? Você pode resistir. Essa força vem do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses: eu já passei tantas coisas, escassez, abundância, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Pode haver deserto, pode haver um dia ruim, pode haver um mês ruim, um mês desafiador, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. De repente foi a pior semana, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O Senhor vai fortalecer você, vai te dar estrutura para você vencer qualquer desafio que esteja à sua volta. Glória a Deus ou não, amado? Qualquer desafio que esteja à sua volta. Vocês estão me ouvindo aí no fundo, sim ou não? Qualquer desafio. Eu quero hoje contextualizar, trabalhar junto com vocês em um texto. Eu venho meditando no texto de Efésios, na carta de Efésios. E hoje eu quero compartilhar algo dessa carta com você. E essa carta é uma carta maravilhosa, pastor Flávio, porque é uma carta que fala de nós estarmos em Cristo Jesus. Ela fala da importância da gente estar nele o tempo inteiro. O apóstolo Paulo ele é enfático em relação a isso. Vocês estão ligados nele, e é através da redenção obtida nele que vocês podem fazer e viver o plano eterno de Deus. E é importante a epístola, a carta, melhor dizendo, de Efésios. Eu quero meditar sobre o tema verdade, justiça e amor. Esse é o tema do que eu quero meditar com você nessa noite: verdade, justiça e amor. Vira para o seu vizinho e fala: verdade, a justiça e o amor. Fala para ele: o casamento da verdade com amor. A poesia perfeita de Deus é isso: verdade, justiça e amor. A Bíblia é um livro sobre a verdade, sobre a justiça de Deus que sobrepõe a justiça humana, e sobre o amor de Deus inefável. Inefável quer dizer algo que não pode ser exprimido por palavras. É inefável. Eu não encontrei palavra alguma para poder definir a dimensão do amor de Deus por mim. Deus te ama. Deus ama você, Deus ama a sua casa, Deus ama os seus filhos, Deus ama os seus projetos são projetos dele, os seus planos são planos dele, os planos dele são de amor, justiça e paz, os planos que você gerou no teu coração em Deus são deles também, por isso que não vão morrer. Aquele que começou também é fiel para terminar, então fica firme que você vai ver Deus se manifestando com grande poder e glória sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uai. Amém, Lucas? Glória a Deus, amado. A carta de Efésios, o apóstolo Paulo escreve a carta de Efésios em Roma. Antes ele passa por Éfeso, uma cidade incrível, já vou falar sobre ela. Ele fica 3 anos na cidade, vai então para Jerusalém, querendo voltar, Wesley, para Éfeso.
A vontade do apóstolo Paulo era retornar. Mas quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, prendem o apóstolo Paulo. E ele fica preso por 2 anos em Cesareia Marítima. 2 anos preso. Depois de ter ficado preso 2 anos, o apóstolo Paulo então é conduzido, levado a Roma. O apóstolo Paulo tem uma mensagem para a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo então em Roma, preso, uma circunstância aterradora, uma circunstância difícil. Ele começa a escrever uma carta. Fala comigo, carta. Uma situação aterradora, um ambiente hostil, inóspito, difícil, um ambiente nada amigável. O apóstolo Paulo então começa a escrever uma carta. Independente do ambiente que você esteja, nunca perca o seu propósito de vista. Vira para o seu vizinho e fala: nunca perca o seu propósito de vista. Fala para ele, independente da situação, nunca perca o seu propósito de vista. O apóstolo Paulo começa a escrever uma carta à igreja de Éfeso. E no capítulo 1 você vai ver o apóstolo Paulo saudando a igreja, abençoando os irmãos. Éfeso era uma cidade muito importante. Era a 5ª maior cidade da Ásia Menor. Era uma cidade enorme. Alguns estudiosos chegam a dizer que Éfeso tinha 500.000 pessoas. Pérgamo, que era a cidade, era a capital das cidades da Ásia Menor, era pequena, próximo a Éfeso. Éfeso se transformou no berço cultural. Éfeso se transformou em ponto turístico. As pessoas iam até Éfeso para poder ver a suntuosidade da cidade. Sabe os pontos incríveis que Éfeso tinha? Em Éfeso tinha o templo de Diana, de Artemis, como você queira dizer. Em Éfeso tinha a 7ª maravilha do mundo antigo, estava na cidade de Éfeso. E o povo ia curioso, querendo conhecer a própria cidade. Era uma cidade que tinha pessoas de todo mundo. Uma cidade de pessoas cosmopolitas do mundo inteiro iam até a cidade de Éfeso. Bárbaros, cítaras, os judeus, pessoas de Roma, de toda a classe que você possa imaginar, iam para a cidade de Éfeso. E quando há grande dispersão, quando acontece a diáspora, a partir da perseguição de Estevão, vários judeus vão até a cidade de Éfeso. E a partir desse contexto, que o apóstolo Paulo começa a ir então procurar aquela cidade para poder pregar o evangelho, para anunciar a Cristo Jesus. Era uma cidade até então vendida ao paganismo, uma cidade até então, dedicada ao culto pagão, ao culto de outros deuses. Era uma cidade até então, dedicada à imoralidade. E o apóstolo Paulo vai ali trazer uma luz, uma centelha de luz sobre a cidade de Éfeso. Esse cenário que o apóstolo Paulo vai, ele conhece bons cristãos. A história diz que Apolo, um grande orador, também esteve na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, posteriormente, 65 depois de Cristo, foi pastoreada por um jovem pastor chamado Timóteo. Você já leu a carta de Timóteo, a 1ª e a 2ª. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Uma importante igreja, uma importante congregação. E o apóstolo Paulo escreve uma mensagem poderosa para o coração daquele povo. No capítulo 1, você pode abrir comigo, por favor. Éfeso, no capítulo 1, no verso 7. O texto vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo falando sobre Cristo, de estar na presença dele, nele. O que nós obtemos nele, pastor Flávio? O que é possível obter em Cristo Jesus? Qual que é a vantagem então? Qual que é o benefício que eu posso ter? Se é uma pergunta que de repente você possa fazer, a carta de Éfeso explica um pouco disso. No capítulo 1, no verso 7, vai dizer o seguinte: em quem temos? Em quem? Em Cristo. Em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O apóstolo Paulo está dizendo para aquele povo: eu sou feliz com vocês, porque vocês receberam a Cristo Jesus. Nele nós temos a redenção, através do seu sacrifício, da sua morte. Nós obtivemos acesso a Deus. A morte e a ressurreição de Jesus deram a você e a mim acesso a Deus.
Fala para o seu irmão: a morte de Cristo Jesus te deu acesso direto ao trono de Deus. Você pode acessá-lo agora. Amém ou não? A morte de Cristo Jesus te deu acesso direto a Deus. Você não precisa mais de nenhum intermediário. Você não precisa do pastor, muito embora um pastor seja importante. Você não precisa de um missionário, muito embora um missionário seja importante. Mas sabe, você tem acesso direto ao trono de Deus. Você pode falar com Ele nesse instante. Pode ser o dia mais difícil da sua vida, o Senhor estará lá. A Bíblia diz que Ele vai ouvir as suas preces. Então você pode clamar ao Pai, e Ele vai vir do alto te socorrer. Você crê nisso, meu amado? Aplauda o Senhor essa noite. Redenção. Eu tive a redenção. Eu não merecia, a Bíblia fala, mas você teve a redenção pelo sangue de Jesus. Hebreus no capítulo 9 vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então é através de Cristo Jesus que você obteve perdão total. Fala para o seu irmão: não há mais dívida para você. Você obteve perdão total. Você é perdoado, por isso você é muito amado. Você obteve perdão total. Não há mais nenhum escrito de dívida sobre a sua vida. Você pode viver plenamente, livremente no Senhor. Não há mais nada contra você. Você entende isso, amado? No capítulo 1 de Éfeso, o apóstolo Paulo vai trazer para a igreja dizendo: olha, vocês foram redimidos. Não há condenação sobre vocês. Não há nada contra você. Não há escrito de dívida mais para você. Você pode dizer: pastor Eduardo, você não sabe o que eu fiz. E eu nem preciso saber o que você fez. Eu sei de uma coisa: que você é perdoado. Eu sei de uma coisa: você é amado. Eu sei de uma coisa: você é querido pelo Pai. Eu sei de uma coisa: o Senhor te ama absolutamente. E nada do que você faça ou venha a fazer irá mudar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, amado. Você está comigo, sim ou não? Sacode o vizinho e fala: está comigo aí, irmão? Fica ligado, não perde não. Você é amado por Deus. Você é amado por Deus. Você é amado. O diabo muitas vezes vai tentar desqualificar o projeto que Deus tem na sua vida. O diabo vai dizer que você está aquém das expectativas, que você não vai conseguir, que você não teve pai, que você não teve mãe, que você foi criado pelos seus avós, dizendo que você não vai conseguir jamais. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Não dê ouvidos ao diabo. Não permita que ele grite do seu ouvido sobre coisas do seu passado. O Senhor está interessado no seu presente e está projetando o seu futuro na presença dele. Então creia somente, porque nele há redenção, a remissão completa. Há um futuro preparado para você desfrutar. Glória a Deus, amado. Eu estou introduzindo, pastor Douglas, em nome de Cristo Jesus, velho. Vou terminar no horário, se Deus quiser. Isso que eu estou passando mal, irmão, pensa. O capítulo 1 de Efésios é um texto lindo, depois você lê em casa. Vai falar sobre, sabe, como nós vivemos nele, o poder que nós obtemos nele, na presença dele, enxertados nele. João no capítulo 15 vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E aí, todo aquele que está ligado nele tem vida. Há muita vida na sua vida. Me perdoe pela redundância, mas há muita vida em você. Como é que as pessoas percebem que há muita vida em você? Quando você adora, quando você canta, quando você está passando por uma adversidade, você vai dizer: há muita vida de Deus em mim. Eu vou ficar firme, eu vou resistir esse dia, eu vou vencer esse dia, eu vou vencer esse obstáculo. Há muita vida de Deus em mim, então por isso eu vou persistir. Eu não vou, sabe, dar o troco. Não. Eu até poderia dar o troco, mas eu não dou o troco. Por quê? Porque há muita vida de Deus em mim, fluindo de você. Por quê, pastor Eduardo? Porque você está ligado nele. E eu tenho o poder dele operando através e fluindo através da minha vida. Então por isso que tudo que você fizer vai dar certo, irmão. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Tudo que você colocar as suas mãos, eu estou profetizando para você nessa noite em nome de Cristo Jesus. Tudo que você colocar as mãos, talvez coisas, projetos que estavam parados, coloca a mão hoje. Contratos, coloca a mão hoje, porque tudo que você fizer vai prosperar. É isso que a Bíblia diz. Estar nele é a garantia de que você terá tudo o que você precisa. Tudo. Porque ele é absoluto, Deus tem tudo nele. Deus é autossuficiente, tem tudo nele. Você pode encontrar tudo nele, a resposta para a sua vida, para o seu caminho, para o seu propósito, para o seu amanhã.
Não fica perdido não, irmão. Esteja nele. O texto de Efésios no capítulo 1 vai dizer algumas coisas incríveis. E vai terminar o capítulo 1. Eu não vou pregar sobre o capítulo 1. É só a introdução. No capítulo 1, no final do versículo, no final do capítulo, vai dizer: olha, um livro, algo incrível, bonito, lindo. Abre comigo, Efésios no capítulo 1, no verso 13. Que você ganhou um selo. Fala para o seu irmão, você tem um selo. Fala para o seu irmão, você tem um selo. Olha que coisa linda. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é lindo, você está nele. Mas abre no 13, é o 13 que eu quero. Vai lá. Você está nele. Olha que coisa linda. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Preste atenção, tendo nele também crido. O texto segue dizendo: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em algumas traduções vai dizer: o Espírito Santo é o garantidor da promessa. Meu irmão, você tem uma promessa, o Espírito Santo é o penhor da promessa. Se você tem uma promessa da parte de Deus, se um dia o Senhor falou ao seu coração, se Ele te chamou pelo nome um dia, você sabe disso, o Espírito Santo é o penhor dessa promessa. Ele é a garantia de que tudo vai dar certo, vai ficar bem, você vai superar isso tudo, esse desafio, esse problema, essa intempérie, esse problema desafiador nesse momento. Ele é o penhor, Ele é a garantia da promessa. Sabe, quando o apóstolo João vai escrever em João no capítulo 14, ele vai dizer, Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador, que vos direcionará em todas as coisas. O Espírito Santo, Luíla, vai te direcionar em todas as coisas. Ele vai te guiar em todas as coisas. Ele vai colocar você nos caminhos que você precisa caminhar. Ele vai abrir as portas que você precisa que sejam abertas. Ele vai livrar você da angústia que o seu coração muitas vezes você fica ali angustiado, dizendo: Senhor, por quê? De tantas questões. É o Espírito Santo que é o penhor da promessa e a garantia. E Ele vai direcionar você em todas as coisas. O Espírito Santo da verdade vai direcionar a sua vida em tudo. Fala para o seu irmão: em tudo. Deus é absoluto em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Está se sentindo sozinho? Está se sentindo só, solitário? Não sabe o que fazer? Ele vai direcionar você em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Em tudo. De repente você veio para cá dizendo: pastor, eu preciso de uma confirmação de uma palavra que Deus está comigo. Eu estou aqui para dizer para você que Ele está contigo em tudo. Em tudo. Em tudo. O capítulo 1 do texto de Efésios está dizendo: o Senhor remiu vocês, Ele abençoou vocês, vocês estão nele, e Ele é a sua garantia. Olha que coisa bonita. Ele chamou, você está nele. Ele remiu vocês. Ele colocou vocês de volta na posição original. Ei, você tem acesso direto a Deus. E Ele é a garantia. Do início ao fim Ele é a sua garantia. Está querendo garantia de quem para poder começar, irmão? Um negócio, um projeto, uma empresa, um plano, um casamento, um noivado. Está esperando o que, irmão? Ele é a sua garantia. Se você estiver nele, Ele vai direcionar você em tudo. No capítulo 2, você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir, está com vontade de aplaudir? Vamos aplaudir o Senhor. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu sinto Deus aqui, irmão. Eu sinto Deus aqui, irmão. Em tudo.
está comigo? Estou. Você vai comigo? Vou. Em tudo. Até o fim, sim. Porque Ele se entregou até o fim por você. Para te abençoar. Infinitamente mais do que você pede ou pensa. É isso que a Bíblia diz em Isaías, pastor Douglas. Infinitamente mais do que vocês estão pensando. Isaías 55. É maior, pastor Flávio. É maior do que a gente pensa. É maior do que a gente pode calcular. É maior do que você pode medir. Não dá para ter treino, irmão. Por quê? Porque é muito maior do que você pode medir. Por isso que Deus não cabe no nosso joguete, não cabe no nosso problema, não cabe na nossa adversidade, não cabe. Deus é muito maior do que isso, irmão. Deus é muito maior do que a cadeia da depressão. Ei, Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior do que essa doença, do que essa enfermidade. Deus é muito maior do que isso. É muito maior. Em tudo. Por quê? Porque Ele é a garantia, Ele é o penhor. No capítulo 2 de Efésios, está dizendo algo lindo, maravilhoso. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, o nosso estado era deplorável, era ruim demais, mas Ele nos vivificou. Olha que mudança, alteração de estado. A gente não era nada, mas nós fomos reconciliados quando a gente estava perdido, mas foi encontrado. Preste atenção, Efésios capítulo 2, no verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos. E Ele vos vivificou. Você estava morto, perdido, mas Ele vivificou você. Mesmo que você estivesse morto completamente em ofensas e pecados. O texto vai dizer no verso 2, por favor: em que em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No verso 3 vai dizer o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos outrora, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. No verso 4, mas Deus, olha que coisa linda, mas Deus, a gente estava perdido, estava tudo dando errado, a gente não tinha saída, mas Deus, eu quero dizer para você, essa interjeição aqui é importante demais, estava perdido, não existia saída, não existia o que fazer, mas Deus, pastor, mas Deus, Ele é especialista em virar o jogo, em transformar aquilo que não era em algo que é, aquilo que não podia em algo que pode. Ele é o Deus dos impossíveis. Mais Deus, mais Deus, mais Deus. Você pode repetir comigo: mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Pode. Mais Deus, que é riquíssimo, não há nele dificuldade alguma, não há nele impossibilidade alguma. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pode colocar o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu não podia mais, Deus. Eu não conseguia mais, Deus. Eu estava falido, mais Deus. O que você quer dizer, pastor? Minha empresa não dava mais, Deus operou. No meu casamento não dava mais, Deus operou. Na minha casa não dava mais, Deus operou. No meu trabalho, nos meus projetos não dava mais, Deus operou. Pela sua grande riqueza e grande poder, Ele operou onde eu não podia operar. Pela sua graça, Ele me alcançou. Ele transformou tudo. Através da sua riqueza. Irmão, Deus é generoso. Ele deu a você toda a riqueza e distribuiu a você toda a glória do Pai, para que você pudesse triunfar e reinar em vida, em vida. Mas Deus, que é riquíssimo, nos amou, nos vivificou em Cristo Jesus, e pela sua graça eu estou de pé. Pela sua graça eu estou de pé.
Olhando para mim mesmo, pastor Eduardo, eu jamais pensaria, mas pela sua graça amanheceu. Pela sua graça essa semana brotou. Pela sua graça, pelo seu favor. É pela sua graça que eu obtive toda essa riqueza e acesso a Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Pela sua graça. O texto de Efésios no capítulo 2 é lindo, mas não é o texto que eu vou pregar essa noite. Pela sua graça. Pela sua graça nós nos tornamos mais que vencedores contra o pecado, contra os desejos da carne. É pela sua graça, pelo seu muito favor, pelo seu poder que opera em mim, na minha fraqueza, que eu consigo triunfar sobre até mesmo a minha incapacidade. No verso 8, vai falar sobre salvação. Efésios 2, todo mundo conhece esse texto. Efésios 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, do início ao fim é com Ele. E por que você está angustiado, irmão? Do início ao fim é com Ele. É pela graça sois salvos. Um favor incomensurável te alcançou. E você pode alcançar se você crer. Se você crer, você vai perceber que a graça é inesgotável, porque Ele é riquíssimo, sendo liberada sobre a sua vida nessa noite. Efésios no capítulo 2, esse texto maravilhoso, incrível, vai falar sobre a nossa identidade, quem nós somos. Vai falar da graça de Deus, da salvação que só Deus pode oferecer ao homem. Ele te salvou, te remiu. Ele entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, se pendurou no madeiro. Eu disse do discipulado da consolidação na terça-feira. Em Deuteronômio no capítulo 31, irmãos, vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se entregou no madeiro, se pendurou no madeiro para poder trazer liberdade completa para você. A liberdade completa para você. Você pode desfrutar de liberdade completa, porque você hoje é livre em Cristo Jesus. Efésios do capítulo 2 vai falar sobre a salvação, sobre a graça. Favor imerecido, eu não mereço, mas mesmo assim recebo. Você não pode fazer nada. Ele já te deu tudo através do Filho dele, e você precisa apenas crer. No capítulo 3, para mim avançar, eu prometo que eu vou terminar em 10 minutos, irmão. Fica comigo. No capítulo 3 de Efésios, no verso 17 ao 20, Paulo vai falar da herança do povo gentil, das suas tribulações, e pede que a igreja seja revestida de poder, e que Cristo habite no coração da igreja, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, no verso 18, por favor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, segue, e conhecer o amor de Cristo. Olha que coisa linda, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios. Qual que é a vontade, qual que é o propósito de Deus? Que você conheça toda a plenitude, que você o conheça plenamente, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. No verso 20, o último: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que coisa linda. Não é o poder que do Senhor, Ele deu poder para você. Esse poder opera na sua vida. Esse poder opera através de você. Pode colocar a mão sobre o enfermo, irmão, porque esse poder opera sobre a sua vida. Pode colocar a mão lá no seu negócio, pode colocar a mão no umbral da sua porta, porque esse poder opera na sua vida. Você vai experimentar toda a plenitude, todo o conhecimento de Deus, porque Ele entregou tudo para você. Isso é o capítulo 3, falando do poder de Deus, que entrega para você, e você pode se apropriar de toda a realidade profética, toda essa realidade de Deus que estabeleceu para você. E finalmente eu chego no capítulo que eu quero pregar, que é o capítulo 4. Pastor, que introdução é essa?
Agora é rápido. Amém, irmão? Amém. Dizem sempre que o melhor fica para o final. Eu não sei se vai ser assim. Eu espero que seja. No capítulo 4, existe um propósito de Deus. Você está nele, você é para ele, você foi remido por ele, você foi resgatado por ele, você foi compro pelo sangue dele. Olha só que quanta coisa boa. Você tem o poder dele operando na sua vida. Você foi salvo por ele, mesmo sem merecer. Já falei de 8 coisas aqui. Olha que coisa, tanta coisa boa que a gente já viu. Mas no capítulo 4 ele vai dizer, olha, mas existe um propósito de Deus para os crentes. E é disso que eu quero falar nessa noite. Do propósito de Deus nas nossas vidas. Qual que é o propósito de Deus para nós? E no capítulo 4, no verso 13, é o texto que eu quero enfocar agora, até o versículo 16. O apóstolo Paulo vai falar qual que é o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E é nisso que eu quero meditar com você por último, para a gente orar. No verso 13 de Efésios 4, está dizendo, até que todos vocês, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Vou repetir esse versículo. Tudo isso para que vocês não sejam mais como meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. No verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Verdade, justiça e amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16 e último. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Há algumas coisas que eu quero meditar com você, para a gente poder ir embora. O apóstolo Paulo vai falar de alguns temas importantes, vai dizer, tem um propósito de Deus descrito aqui. Você agora que aprendeu que Jesus morreu por você, você que agora aprendeu que você está nele, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, agora que você entendeu que ele é seu Salvador, ele é seu Senhor, e a graça dele é inesgotável, que o amor dele é imutável, não muda a partir da conveniência humana, não depende da aprovação do homem. O amor de Deus não depende da aprovação de ninguém. Glória a Deus, amado. Alguém pode dizer, como fulano é amado por Deus, fazendo o que ele faz? Deus ama você absolutamente. O amor de Deus não está condicionado. O amor de Deus não está entrincheirado. O amor de Deus não depende de circunstância. Ele te ama absolutamente. Glória a Deus, amado. Você está comigo, sim ou não? O apóstolo Paulo falou assim, agora vocês experimentaram esta graça, vocês experimentaram esse dom, vocês experimentaram o conhecimento de Deus, mas olha, vocês precisam crescer. Qual que é o propósito de Deus? Que nós, que entendemos tudo isso, o seu favor, o seu amor, a sua grandeza, a sua revelação, também possamos crescer. O propósito de Deus tem a ver com o seu crescimento, tem a ver com o seu desenvolvimento. O seu crescimento honra a Deus. Glória a Deus, amado. Vira para o seu irmão, o seu crescimento na fé honra o Senhor. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo enfoca aqui, pastor Douglas, é: sejam maduros. Versículo 14, volta comigo. Olha que lindo. No versículo 14, vocês precisam ser maduros, para que não sejais mais como meninos inconstantes, levados por toda a roda de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. No verso 15, desculpa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, naquele que é a cabeça. Pode ir no próximo, por favor, não sei se é o próximo. Vai no 14, acho que eu perdi o texto. Vamos lá, no 13. Aqui, meu irmão. Glória a Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus,
ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O propósito de Deus é que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, que são levados por todo o vento de doutrina. O propósito de Deus é que você amadureça. Glória a Deus, irmão. Para você ser maduro. Sabe, eu sou criado na roça, irmão. Até meus 14 anos fui criado na roça, voltei com 16. A gente plantava, cuidava daquilo que plantou, e depois, de maduro, a gente colhia. Tem muita gente que não espera para poder colher. Por isso que muita coisa na nossa vida não acontece. Sabe por quê? Porque a gente deixou de lado, desprezou o efeito do tempo. Sabe, irmão, você vai amadurecendo. As situações muitas vezes vão experimentando a gente. O conselho de alguns também faz com que a gente amadureça. Você pode amadurecer próximo de pessoas, modelando com pessoas que estão próximas a você. Você pode amadurecer, sabe, conversando com seus pais. Você pode amadurecer conversando com seus avós, sabendo o que eles fizeram de bons e descartando aquilo que eles fizeram que talvez não foi o melhor. Você precisa amadurecer, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra. O salmista diz: na tua lei eu medito de dia e de noite. Por isso que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amadurecer. Você planta, cuida daquilo que você plantou, e você também colhe, desfruta. Nós deixamos de amadurecer, por isso que muitas vezes não vemos o resultado daquilo que nós plantamos, daquilo que Deus plantou na nossa vida. Essa é a primeira coisa importante para você. Pastor, como é que eu posso identificar uma pessoa madura? Há 3 coisas importantes que eu quero dedicar sobre amadurecimento, para você saber se você amadureceu ou não, se você está maduro ou não. A primeira delas é se você tem estabilidade. Você é alguém estável, sabe? Não é nenhum tipo de situação pequena, ou algum torpor, alguma angústia, alguma decepção que faz você desistir. Gente que desiste muito fácil, certamente é porque ainda não amadureceu. Desistir muito fácil, não amadureceu. Decepciona muito fácil, não amadureceu. Não soube lidar com a situação, não soube lidar com a informação. Briga, fica irado, nervoso, atiçado, fica rivalizando com tudo e com todos. Isso significa o quê? Falta de amadurecimento. O contrário de amadurecimento é imaturidade. De alguém maduro é o imaturo. Então, se eu não consigo lidar com isso, com o diferente, com o outro, significa então que eu sou imaturo, eu preciso crescer. Se eu conheço o Evangelho, tenho consciência, essa consciência boa de Deus tem que mudar a minha atitude. A minha atitude precisa ser renovada, tal qual a minha mente foi. Se a minha mente foi renovada pelo Senhor, se eu tenho o conhecimento de Deus, do seu amor, do seu favor, do seu caráter, da sua ética, através da sua palavra que eu posso captar e absorver, eu preciso então mudar o meu comportamento, a minha atitude, a maneira que eu lido com a vida, com as situações, a minha estabilidade pessoal, emocional, fala muito bem se eu sou alguém maduro ou não. Essa é a primeira coisa importante. Alguém maduro, irmão, está disposto a aprender sempre. O imaturo dificilmente ele está disposto a aprender com alguém. Ele se acha melhor do que todo mundo. Por isso que ele continua imaturo. Os anos foram passando, as pessoas foram passando, e ele continua ainda se afirmando em coisas que já estão ultrapassadas. Você precisa entender que o propósito de Deus é fazer com que você amadureça, que você, sabe, seja referência, que você seja levantado como exemplo. Exemplo onde, pastor? No seu trabalho, exemplo. Exemplo no seu trabalho, no seu negócio, exemplo. Exemplo moral, exemplo de caráter. Falou que vai, falou que faço. Exemplo, alguém maduro. Alguém maduro honra os seus compromissos. Alguém maduro sabe quem o chamou, que ele é representante, que ele é embaixador do Senhor nessa terra. Ele é o representante do Senhor. Alguém maduro. Alguém maduro é alguém responsável, que se responsabiliza, não corre não da responsabilidade. Tem muito pai bundão que não é maduro coisa alguma, que foge da responsabilidade, não se assume como pai de fato. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas por aí tem. Imaturo. O apóstolo Paulo está dizendo: o bom propósito de Deus é que vocês cresçam, que não sejam mais como meninos. Talvez algumas coisas estão infantilizando vocês. Aqui talvez não tenha gente assim, pastor Douglas, mas por aí tem
Aí você fica andando com pessoas que só te infantilizam, de comportamento, sabe, de uma criança irresponsável, que não é referência em nada, que a vida está passando e ele não fez nada com os seus dias. Você precisa fazer diferença nessa terra. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus na sua vida. Então, pelo amor de Deus, seja um cristão maduro. Amém ou não amém? Eu falei que eu ia falar 3 coisas. A segunda coisa disso, do amadurecimento, é a resiliência. Eu preciso resistir. Quem resiste colhe a colheita de alguns que desistiram. Preste atenção, irmão. Os que persistem acabam colhendo a colheita de alguns que no meio do caminho optaram por desistir. Então, pelo amor de Deus, seja resiliente. O que é resiliência, pastor? É a maneira que eu lido com aquilo que me aconteceu. É a maneira que eu me comporto através dos problemas e das adversidades. A maneira que eu lido com isso. Eu posso lidar com um problema, com uma ótica, dizendo, está vendo, isso sempre acontece comigo, não vai dar certo de novo. Isso é um pensamento pessimista. Não é um pensamento de alguém de fé, que conheceu o Senhor. Mas tem muita gente assim, sempre olha para o pior ângulo. Alguém pode olhar para a mesma coisa, pastor Flávio, e pode dizer, aprendi uma forma de não fazer, eu vou fazer agora de forma diferente. Esse é quem, pastor Eduardo? O resiliente. Esse é quem? Alguém que está disposto a aprender. Alguém que está disposto a crescer. Alguém que está disposto a fazer a diferença. Você conhece alguém assim, irmão? A terceira coisa que eu quero dizer sobre esse enfoque, já terminando. Alguém que tem clareza de quem é. Alguém que tem clareza de quem é. 3 coisas importantes sobre o maduro. Primeiro, estabilidade. Segundo, resiliência, a maneira que eu lido com o que me aconteceu. Terceiro, fala da minha identidade, com quem eu sou parecido. Com quem eu sou parecido? Eu sou parecido com o papai, com o Senhor. Quando eles verem tanta bondade, tanta generosidade, tanta hospitalidade, eles vão dizer, cara, esse cara é diferente. A bondade, a justiça, a mansidão, eles vão perceber algo diferente em você. O propósito de Deus é, sabe, tornar você alguém maduro. Essa é a primeira coisa importante dos destaques das 3. E eu vou correr. O propósito de Deus, pode voltar naquele mesmo versículo que a gente estava agora. O propósito de Deus é que você seja adulto. A segunda coisa importante que eu quero destacar, depois dos 3 princípios que eu destaquei, é que você tem que ser adulto. A vida adulta é uma vida de grandes responsabilidades. O avô do Peter Parker, irmão, eu assisto o Homem-Aranha, tá, irmão? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Os irmãos que não vão no cinema aí, tá vendo? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Responsável. A marca de alguém adulto é confiável. Alguém adulto é seguro. Alguém adulto tem um comportamento que produz encorajamento e fé em quem está perto. Alguém adulto produz encorajamento. Essa é a segunda coisa. A terceira, seja um ponto de influência às pessoas que estão à sua volta. No versículo 14 está dizendo, olha, não sejam meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Todo o vento de doutrina. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem gente ministrando aquilo que Deus não ministrou, falando aquilo que Deus não falou. Não dê ouvidos a esse tipo de gente. Selecione bem aquilo que você vai ouvir. De quem você vai ouvir. As palavras que você ouviu. Tem muita gente tentando derrubar o projeto de Deus na sua vida com palavras, com simples atitudes. Não aceite isso não, em nome de Jesus. Pode ser uma doutrina, pode ser um sopro maligno. Qualquer evento pode derrubar, irmão. Não aceite isso de maneira alguma. Seja um ponto de influência. Não caia na lábia de ninguém. Não seja manipulado por ninguém. Não permita que qualquer força contrária te desanime, te leve para baixo. Algumas traduções estão dizendo, qualquer onda muitas vezes te afunda. Levado por vento de doutrina e por qualquer onda. Está dizendo o seguinte, qualquer ondinha vai te derrubar, vai te afundar. Não permita ser afundado por ninguém. O projeto de Deus na sua vida vai ser sustentado pela palavra dele. E a última coisa que eu quero destacar para você.
para a gente finalmente orar. Que o Senhor te revestiu com a nova maneira de pensar. Despindo-se do velho, vivendo o novo. Efésios no capítulo 4, no verso 22 ao 23. Portanto, que quanto ao trato passado, das coisas passadas, vos despojeis, ou seja, se dispam do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Deixe o Espírito Santo renovar a sua mente. Só cresce quem permite que o Espírito Santo renove a sua mente. Só é adulto quem permite que o Espírito Santo renove o seu modo de caminhar, o seu modo de perceber a vida. Quem compreende o que Cristo fez por você, quem compreende quem você é, a sua real identidade. Sabe, essa igreja é incrível, para que eu possa fechar com você nessa noite. Essa igreja triunfante, a igreja de Éfeso, é uma igreja poderosa, é uma igreja muito abençoada, mas mesmo assim ela teve problemas. Em Apocalipse no capítulo 2, no verso 2, Deus tinha uma queixa contra essa igreja, pastor Douglas. Uma queixa somente. Uma queixa. Uma igreja virtuosa, uma igreja que sabia que Deus estava com eles, que sabia que era preciso continuar perseverando em fé, uma igreja que sabia que o Senhor estava sobre ela, uma igreja que sabia a sua real identidade, que já tinha ouvido palavras sobre isso, uma igreja que sabia a importância de ter uma atitude diferente. Eles sabiam de tudo isso. Mas em Apocalipse no capítulo 2, João escreve, o Senhor fala com João e João traduz, dizendo o seguinte, Apocalipse 2, 2. Eu prometo, irmão, estou terminando mesmo. Fica firme aí. E a última coisa que eu quero dizer e destacar para você. A marca de alguém adulto, pastor Douglas, essa é a última coisa. É manter um amor intenso. É ser incendiário. No lugar que ele vai, ele coloca fogo. Ele faz acontecer. Ele faz acontecer, ele coloca fogo, ele é um incendiário. A marca de alguém maduro é alguém que chamou. É alguém que é incendiário, que coloca fogo independente do ambiente que ele vá. Pode estar frio, irmão. Sabe, ele vai aquecer esse ambiente, ele vai fazer a diferença. O texto está dizendo em Apocalipse no capítulo 2, no verso 2, sobre a igreja de Éfeso. Tem uma queixa somente. O texto vai dizer, conheço as tuas obras. A obra de quem? Dessa igreja. Que prospera, que precisa perseverar, que precisa ser adulto, que precisa ser responsável, que precisa ser prática, que precisa ser efetiva. Não é igreja teórica, é uma igreja que funciona. Em Apocalipse no capítulo 2 está dizendo, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Está dizendo, conheço o teu trabalho, as suas obras são legais, a tua paciência. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, no verso 3. E sofreste, essa igreja sofreu, e tens paciência, está perseverando, e trabalhaste pelo seu nome, e não te cansaste. Olha que igreja incrível essa, que trabalhou e não se cansou, que sofreu, mas teve paciência, que perseverou. Essa é a igreja, irmão, nós precisamos ser parte dessa igreja. Glória a Deus ou não? Tenho porém, ou onde está dizendo? Tenho porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Em algumas traduções vai dizer, eu tenho uma queixa só. Você trabalha, você é dedicado, você é empenhado, você é esforçado, você bate meta. Você chega primeiro, vai embora por último. Você é referência, você é incrível. Você trabalha muito, você trabalha no secreto, você trabalha no silêncio, quando ninguém vê. Você trabalha nos bastidores, poucas pessoas reconhecem, mas eu vejo. O Senhor está vendo. Não está faltando trabalho. O texto está dizendo, não está faltando trabalho. Tem muito trabalho, tem muito empenho, está sofrendo dano. Essa igreja está sofrendo dano, está esperando com paciência. Mas aí o anjo vai dizer, eu tenho só uma queixa. Só uma coisa. Você deixou de ser intenso.
Você está trabalhando, você está aqui, você está vindo para a igreja, você está vindo para o culto, você está indo para a célula, você está correndo um punhado de coisa. Eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo que você está sofrendo. Eu só tenho uma queixa: você abandonou o primeiro amor. Você baixou a guarda do seu primeiro amor. Tem uma coisa só contra você: você não deseja com tanta intensidade como você desejava antes a presença de Deus. Você não deseja como você clamava, como você sempre fazia antes. Você não deseja mais. Tem uma coisa, uma queixa: você parou de ser intenso. Você baixou a guarda. Você permitiu que o amor fosse se esfriando. Você ligou o botão do automático que está vindo, está fazendo um punhado de coisa. Isso é admirável, isso é incrível. Mas esse primeiro amor não pode ser substituído. Precisa ter o fogo do primeiro amor. Precisa ser incendiado de dentro para fora. Precisa ter esse fogo que aquece a alma, que aquece o vigor, que acende a gente por dentro, que renova a nossa vida, o nosso cansaço. Ele se exaure, porque você fala: essa é a maior recompensa da minha vida, porque eu amo o Senhor. E eu faço não é pela obrigação mais de fazer, eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu desejo. Eu faço porque eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra, eu amo a sua igreja, eu amo as famílias, eu amo os casais, eu amo os jovens. Eu não faço porque eu preciso, eu faço porque eu amo. Tem uma queixa com você, uma queixa só: não para de ser intenso. Seja intenso. Eu gosto de você intenso. Eu gosto de você falando em línguas. Eu gosto de você, sabe, irmão, no reteté de Jeová. Eu gosto de você assim. Eu gosto de você na vigília. Eu gosto de você orando. Eu gosto de você clamando. Eu gosto de você pelas madrugadas. Eu gosto de você incendiando o púlpito. Eu gosto de você assim. Não perca o primeiro amor. Não perca. Jeremias, no capítulo 2, no verso 2, coloca aqui para mim. Uma queixa que Deus faz a Jeremias. Uma queixa que Deus faz ao profeta Jeremias. Quando você era menino, o texto diz: você me desejava. Quando eu te chamei, você me queria. Quando eu gritei o teu nome, você disse: eu sou pequeno, mas eu estou aqui. Mas e agora? Jeremias 2:2. Você entende o Evangelho, você entende que eu morri por você, você entende que você foi feito mais do que vencedor, você entende tudo isso, mas e agora? Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim. Deus dizendo para Jerusalém, para a igreja: pastor Flávio, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Coloca um holofote lá. Coloca a caixa de som no meio de Jerusalém, no meio da congregação. Vai, clama aos ouvidos deles. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da piedade da sua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto. Era deserto, o tempo era de escassez, o tempo era de angústia, era muito pavor, mas você me seguia, você me perseguia, você me buscava. E agora eu estou no meio de vocês, e vocês baixaram a intensidade. Lembro-me de ti. Deus está dizendo: eu lembro de você. Deus não esqueceu do dia que te chamou. Deus não te esqueceu do dia que Ele gritou teu nome. Deus não se esqueceu daquele dia que Ele te fez uma promessa, que Ele tirou do lugar que você saiu, de repente, daquele berço de caos. O Senhor gritou o seu nome no meio de tudo isso, dizendo: eu lembro de você. Eu lembro de você, João. Eu lembro de você, Jéssica. Eu lembro de você, Flávio. Eu lembro de você, Flávia. Eu lembro de você. Eu lembro de você. Lembro-me de ti, da tua generosidade, da tua piedade, da tua mocidade, do seu desejo ardente e do amor do teu noivado, como você me queria quando me seguias no deserto, numa terra, olha o que o texto de Jeremias diz, irmão, numa terra que não se semeava. Mas o fato de ser uma terra árida e infértil, você estava me perseguindo,
você estava ali, você estava presente, você clamava, você buscava. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, vai dizer: se você clamar ao Senhor, se você buscar o Senhor, Ele vai ouvir você, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Você pode aplaudir Jesus, amado. Você me perseguia e eu estava lá. Efésios 1 vai dizer: vocês precisam estar nele. Vocês têm a garantia de que estando nele vocês podem. Ele é o penhor, Ele é a garantia. Efésios 2 vai dizer: vocês venceram a morte em Cristo Jesus e foram salvos. Efésios 2:8. Efésios 3 vai dizer: vocês vão triunfar sobre o pecado, sobre as mazelas desse tempo. Efésios 4 vai dizer: vocês precisam ser maduros em amor. Vocês precisam ser maduros em amor. Vocês precisam crescer e não ser mais vacilantes, indo para um lado e para o outro. Você não é João Bobo coisa alguma. Vocês precisam crescer, porque nele não há nem sombra nem variação, como diz lá a epístola de Tiago. Que dele não sai água amarga e água doce, sai uma água só. E a água dele, dessa água plena, procede os rios de vida. Água boa, que a samaritana bebe, ingere. Ele fala: eu farei de você um manancial. Esse texto lindo que vai dizer: eu preciso que vocês sejam responsáveis, sejam comprometidos, estejam dispostos, estejam vivos, estejam ativos, estejam intensos e jamais percam o primeiro amor. Se coloque de pé em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Vira para o seu irmão, para o seu vizinho: não vai embora não, irmão, vai embora não, estamos terminando. Não vai embora, fala para ele: não vai embora não, fica aqui comigo, pega na minha mão agora, pega na mão dele aí. Não vai embora, pega na minha mão, por favor, não vai não. Vira para ele e fala assim: meu irmão, não permita que esse amor seja apagado. Me ajude a incendiar essa geração, essa igreja, esta comunidade. Me ajuda. Feche os teus olhos. Pega na mão aí do seu irmão que está do seu lado. Repete a oração comigo: Senhor Jesus, hoje eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada dentro de mim. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. A partir de hoje, eu quero ser aquele que incendeia essa geração. Com os olhos fechados ainda, segurando a mão do teu irmão. Se você nunca tinha feito essa oração na vida e de repente o amor se esfriou, de repente algo aconteceu, os percalços do caminho, da jornada, as dificuldades, as provações, as tensões, os medos, isso abalou você e você acabou se esfriando, estava distante dos caminhos do Senhor, mas diz: hoje eu quero voltar. Em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz: então arrependam-se, voltem-se a Ele, lembrem-se dEle, se convertam, busquem o Senhor. A Bíblia diz: busquem o Senhor enquanto está perto, enquanto Ele pode ser encontrado. Ele está aqui, e hoje é dia de voltar aceso para casa. E se você de repente tinha se afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar, eu quero que você aperte a mão do seu irmão aí, 3 vezes, isso, aperta aí, irmão. Você quer ser incendiado pelo amor de Deus. Se você nunca tinha feito essa oração e disse: pastor, eu fiz pela primeira vez essa oração, mas eu senti um calor dentro de mim hoje, eu quero Jesus, eu quero a sua presença, eu quero o seu amor, eu quero o seu favor, eu quero estar nele o tempo inteiro, eu quero ser salvo de mim mesmo. Eu quero que você aperte a mão do seu irmão também 3 vezes, isso, exatamente assim, isso. Se alguém apertou a sua mão,
Eu quero orar por ela agora. Traz ela para cá em nome de Jesus. Vem cá, eu quero te conhecer. Pode aplaudir o Senhor pela vida desses amados irmãos. Vem, pode vir aqui, irmão. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu quero. Pode vir, irmão, pode vir, tem mais gente. Tem mais gente, eu sei, pode vir. Tem mais gente, eu sei, pode vir. Tem mais gente. Uau. Glória a Deus. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.